Oi, gente. Hoje eu queria falar de um assunto que para mim é fundamental, eu acho que para você também, o futuro dos shows. Como serão os shows do futuro? Eu acho que as notícias não são muito boas. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante. Você tem direito a participar de debates, cursos, workshops. Eu faço 3 textos inéditos por semana só para o site. Você tem acesso ao acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão curtir bastante. Galera, outro dia eu recebi o link de uma matéria do Jornal Globo, uma matéria muito interessante, escrita pela Inês Amorim, sobre o futuro dos shows, né, da indústria de shows. Né. A matéria era interessante, mas era muito assustadora também. Especialmente assim, eu trabalho com produção de shows, faço shows mais na praia do rock alternativo e tal, e li com bastante interesse essa matéria, que entrevistou muitas pessoas importantes assim da cena, né, da indústria de shows do Brasil. Né. Bom, na descrição do vídeo eu vou botar o link ali para a matéria, para quem for assinante ali do Globo, mas acho que é uma matéria que você consegue achar aí em vários lugares, né? Mas eu vou ler alguns trechos para vocês aqui. Diz o seguinte: a revolução no universo dos shows está em curso. As apostas incluem hologramas hiperrealistas, telões 3D, telas de LED flexíveis, realidade aumentada, som surround até mesmo em grandes festivais. Tecnologias de ponta que já estão aí, mas com uso restrito. O futuro chegou, mas custa caro. E aí, como exemplo de alguns eventos que estão acontecendo, né, que eles chamam de shows, né, a matéria chama, eles falam do ABBA Voyage, um espetáculo de holografia hiperrealista, né, exibido desde 2022 numa arena construída para isso, né, em Londres. A arena foi construída ao custo de 175 milhões de dólares, dá mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de reais. Né. Diz a matéria, na qual, além de cantar e dançar, os avatares dos artistas interagem com a plateia. Aí tem um depoimento do Luiz Guilherme Niemeyer, né, que é filho do Luiz Oscar Niemeyer. Né, o Luiz Oscar é um ícone da produção de shows no Brasil, um cara de Rolling Stones, a Madonna, né? E o Luiz Oscar é um cara que se confunde aí com a história do show business brasileiro. Né? O Luiz Guilherme é filho dele, é sócio da Bonus Track, que é a empresa que eles têm, que fizeram shows assim realmente marcantes. Aí. Recentemente, a Lady Gaga e a Madonna no Rio foram feitos por eles. Mas diz o Luiz Guilherme Niemeyer sobre o ABBA Voyage. Você jura que a banda está ali. É uma das coisas mais sensacionais de tecnologia que eu já vi. Né? E isso me marcou muito ali, né? Porque ele está falando assim, você jura que a banda está ali. Mas a banda não está, né, galera? A verdade é essa, a banda não está. Né? Isso é um show? Isso é um espetáculo? Isso é um show de circo? É um filme? O que é isso? Eu não sei se eu consideraria isso um show. Né? Quando você não tem a presença do artista lá e é tudo em realidade virtual, né? Como é que você classifica isso? Né? Outro personagem importante que é entrevistado na matéria é o Zé Ricardo, né, que é sócio da Rock World, que é idealizadora e realizadora do Rock in Rio do The Town. Né? O Zé Ricardo é um dos programadores ali também do Rock in Rio. E ele fala que, na matéria diz que Zé Ricardo acha que, antes dos hologramas, há outras coisas mais execuíveis a médio prazo. No topo de seus palpites, telões 3D nos moldes de painéis publicitários que já existem em lugares como Nova York, Seul e Tóquio. Aí o Zé Ricardo fala o seguinte, imagine você ver, por exemplo, os dedos do guitarrista saindo da tela durante o solo. Vibra Zé Ricardo. Outro entrevistado, que é o Rafael Lazzarini, que é vice-presidente da Live Nation, né, uma gigante aí do setor de produção de shows, diz o seguinte, a tendência é que os shows se tornem cada vez mais imersivos, multissensoriais e até personalizados, experiências híbridas. E o Lazzarini ele fala também sobre esses óculos inteligentes, tipo o Google Glass. Né? Ele fala o seguinte,
Os óculos de realidade aumentada podem criar camadas visuais interativas e personalizadas, como dar a letra da música traduzida ou a história da banda e efeitos visuais individuais. Então vamos lá, galera. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente está numa fase, né, em que as pessoas buscam, as pessoas e as empresas, né, experiências. Né? E todos esses depoimentos dessa galera, que é uma galera que está aí há muitos anos e que tem currículos aí realmente irretocáveis, né? Galera que fez muito show, né? Levam a gente a crer que o caminho que essas produtoras os caminhos que essas produtoras estão pensando para os shows, né, são caminhos cada vez menos da experiência ao vivo e cada vez mais da experiência coletiva, digamos assim, né, e cada vez mais da individualização das experiências. Então as pessoas falam coisas do tipo: a tendência é que os shows se tornem cada vez mais imersivos, multissensoriais e até personalizados. Né? E aí vem a minha primeira discordância em relação a essa galera. A gente quer que shows se tornem experiências personalizadas. Quando você vai ver um artista, você quer ter uma experiência pessoal ou você quer ter uma experiência coletiva? Né? O que é um show? O que é um show? Um show não é uma experiência coletiva? Eu acho que é, mas toda essa indústria do entretenimento, uma das características mais fortes dos últimos anos é personalizar absolutamente tudo. Né? Então a gente não vai mais ao cinema ver um filme com 400 pessoas, a gente está na nossa casa vendo um streaming sozinho. A gente está, segundo essa galera que está sendo entrevistada, as próximas tendências é que a gente fique vendo um show, olhando o nosso celular, para a gente poder ter um holograma, talvez, com as letras das músicas, e a gente pode escolher o que a gente quer ver. Né? Que tipo de experiência é essa? Né? Isso é uma experiência prazerosa? Para mim não é. Né? Não sei se para vocês são experiências prazerosas. Agora, independentemente de ser boas ou não para a gente, é o que está acontecendo, galera. E é o que vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais o entretenimento de uma maneira geral, não só shows, né? Ele vai ser guiado pela ideia da experiência única, pela ideia da experiência personalizada. Vejam só o que diz o Batman Zavarese. Né? Batman Zavarese é um cara que é um artista visual que trabalha com um monte de gente, Marisa Monte e tal. Ele fala o seguinte: a gente não vai mais precisar de uma tela física. Ela vai se abrir de forma etérea, em camadas. O mais próximo disso é a holografia, mas uma holografia que ainda vai ser inventada. Com um celular na mão e óculos inteligentes na cabeça, cada um poderá escolher como ver o show. Diz o Batman Zavarese. A gente vai ter óculos conectados ao celular e um cardápio de possibilidades. Eu quero o filtro X, eu quero o cenário tal. Uma realidade aumentada em muitas camadas. Né? E aí o Zé Ricardo, do Rock in Rio, fala uma coisa que me deixou com calafrios. Né? Através do celular e usando fones, você poderá fazer a sua mixagem, aumentar um pouco a voz ou o solo do guitarrista, imagina ele. Bom, então assim, o Zé Ricardo, eu não conheço o Zé Ricardo, admiro o trabalho dele com o que ele faz no Rock in Rio. O Zé Ricardo, ele está já prevendo que a gente vai ver shows através do celular e usando fones. Que experiência é essa de ver show, galera? Que experiência é essa de ver shows através do celular e usando fones? E por que eu quereria fazer a minha mixagem, aumentar um pouco a voz ou o solo do guitarrista? Imagina você está vendo o show dos Rolling Stones e você fala: peraí, eu vou baixar um pouco aqui o som da bateria para aumentar aqui o volume do solo do Keith Richards, ou eu vou dar uma paradinha no solo aqui para ouvir mais isso aqui. Quer dizer, eu acho que a gente está numa fase em que cada vez mais, né, o entretenimento busca, como eu falei, essas experiências pessoais com um conceito que para mim é um conceito abjeto, né, que é o conceito do o cliente tem sempre a razão. Né. Eu acho que arte, o cliente não tem sempre a razão em arte. Quando você vai ver um show, quando você compra um livro, né,
quando você compra um disco, você não pode querer que aquela obra artística que ela te obedeça de certa maneira, né? Você não pode ser o dono dessa obra artística. Eu acho que a função da arte não é confortar as pessoas, né? A função da arte não é dar a você o que você quer, né? A função da arte é te instigar, te fazer pensar, né? E não é com o público escolhendo como ele quer ver o show que isso vai acontecer, né? Pelo contrário, a gente vai ter cada vez menos experiências surpreendentes. Se você tem o poder de decidir que show você vai ver, por que você precisa do artista, né? Por que os artistas existem? Né? Justamente para surpreender a gente, para levar a gente para lugares inusitados, para falar coisas que a gente não esperava, para, né, instigar a gente de certa maneira. E tudo isso aqui, que me perdoem os colegas aqui, isso aqui ele busca anestesiar o público. Eles querem anestesiar o público. Eles querem que o público fique cada vez mais parado numa experiência individual, imersiva, em vez de se conectar com as pessoas que estão ao seu lado, em vez de se conectar com o artista que está na frente dele. Eu acho isso uma coisa assustadora. Eu acho que isso é o fim da experiência musical, da experiência de shows, né? Que é o que é mais bonito para mim, na minha opinião, que é a surpresa, que é o inusitado, que é você não saber o que vai acontecer, né? Continua aqui a matéria. A transmissão ao vivo também irá para outro patamar, com o espectador em casa podendo, além de mixar seu show, escolher, por exemplo, a que câmera assistir, inclusive do ponto de vista dos músicos, por exemplo. Bom, e aí vem um depoimento do Roberto Medina, que é um ícone aí da indústria de shows no Brasil, né? O cara que inventou o Rock in Rio, criou o The Town e tal. E o Medina diz o seguinte, galera, presta atenção. O único modelo possível para festivais daqui para frente é ampliar ainda mais a oferta de diversão para o público, trabalhar a mágica do evento, né? E aí o Luiz Guilherme Niemeyer complementa. Acho que os festivais, atenção, serão cada vez menos o line-up fortíssimo e cada vez mais o propósito, conforto e experiências personalizadas. Ou seja, o que eles estão dizendo é que o artista interessa cada vez menos. O que interessa mais é a experiência, é a roda gigante virtual, é a tirolesa do não sei o quê. Basicamente é isso, né? E aí o Medina, né, que é um cara admirável pelo que ele fez, mas que é um cara que sempre, nas suas declarações, põe para baixo a necessidade e a importância dos artistas, e eu vou exemplificar aqui, fala o seguinte: pesquisas mostram que apenas 50% do público do Rock in Rio vão por causa dos artistas. Galera, não sou eu que estou falando isso, é o Roberto Medina, tá? O restante quer curtir a experiência. O Medina é o produtor de eventos que diz o seguinte: as pessoas não vêm pela banda. Galera, quem está falando isso é o Roberto Medina, não sou eu. As pessoas não vêm pela banda. As pessoas vêm pela energia e pela experiência que elas vivem aqui no Rock in Rio. É muito comum encontrar gente na rua que não sabe em qual dia foi ao Rock in Rio. Ele só sabe que já foi ao evento, mas nem sabe quem estava tocando. Nem sabe quem estava tocando. Agora, assim, numa boa, como pode a gente estar falando de futuro de shows e os principais nomes do mercado de shows no Brasil estão dizendo que o artista vai importar cada vez menos, né? No final da matéria, até o Zé Ricardo, que trabalha no Rock in Rio, fala o seguinte:
citando um trecho do show do U2, naquele Sphere, né, aquela esfera lá em Las Vegas, né, aquela bola horrorosa lá com 16K, 5.000 câmeras, não sei o quê. No show do U2 na Sphere, o momento mais emocionante foi quando apagaram as telas e ficou só um foco de luz na banda. Foi uma mensagem forte. Independentemente do aparato, a tecnologia ela era complementar à música. Diz o Zé Ricardo, a tecnologia pode potencializar a emoção, mas o artista ainda vem primeiro. Bom, então seria bom o Zé Ricardo combinar isso com o Medina, com quem ele trabalha, porque o Roberto Medina fala exatamente o contrário. Ele fala que o artista vai... a tendência é que os artistas importem cada vez menos. E o Luiz Guilherme Niemeyer fala exatamente a mesma coisa. Acho que os festivais serão cada vez menos o line-up fortíssimo e cada vez mais o propósito, conforto, experiências personalizadas. Galera, eu acho que eles têm razão. Eu acho que vai ser isso mesmo. Agora, é o que a gente quer? Você quer viver num mundo onde você vai num show em que o holograma lá do artista e como você pode ver o artista em 300 mil ângulos diferentes, importa mais do que a música que ele está tocando? É isso que a gente quer pro futuro dos shows? É isso realmente que a gente acha que vai ser uma coisa legal? Isso vai ser uma experiência marcante para as pessoas? Né? Eu acho que não. Né? Eu acho que é inevitável que isso aconteça. Né? Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que o Medina está certo quando ele fala que os festivais têm que ou devem ampliar a oferta de diversão para o público, trabalhar a mágica do evento. Eu só não concordo quando ele fala que é o único modelo possível. Né? Porque eu acho que sim, existem muitas iniciativas e muita gente tentando levar shows para um outro lado, para um lado mais humano, um lado mais coletivo, um lado menos comercial, um lado onde a tecnologia não importa tanto, o que importa é a qualidade da música, a qualidade das pessoas, né, a qualidade dos artistas. Né? Então eu acho que quando uma pessoa importante como o Roberto Medina diz que o único modelo possível para festivais é esse, é uma coisa muito triste, muito perigosa e muito, na minha cabeça, muito deprimente, porque eu fico deprimido ao ver o caminho que a indústria do entretenimento está tomando. Um caminho em que a gente vai ter 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas no mesmo lugar, tendo experiências individuais. Né? Isso, para mim, é uma coisa muito triste. Né? Você pode ter dezenas de milhares de pessoas no mesmo lugar, mas o objetivo da moderna indústria dos shows é que cada um tenha a sua experiência. Né? A sua experiência tem que ser individual. Ela não pode ser compartilhada, ela é sua. Né? Assim, o que isso vai criar para as novas gerações, né? que gostam de música? Né? Eu temo bastante para isso. E como a gente pode, digamos, se contrapor a essa tendência, galera? Eu acho que tem maneiras. Eu acho que incentivando, indo a pequenos shows, indo a eventos mais alternativos e menos corporativos, evitando esses mega shows. Né? Estou falando de qualquer gênero. Rock, indie, pop, gospel, samba, pagode, hip hop, tem um monte de gente fazendo trabalhos mais alternativos e mais independentes aí. Né? Deixa os mega festivais para quem gosta, para quem quer ver o holograma do dedo do guitarrista saindo na sua frente. Para gente que gosta de música, para gente que quer experiências humanas, que quer experiências coletivas, galera, vamos pensar um pouco onde a gente gasta o nosso dinheiro. Né? Tem tanta gente em todos os gêneros aí fazendo eventos super conectados, né? Com uma coisa mais humana, com uma coisa mais coletiva, com um senso de coletividade maior do que o que está rolando aí. Valeu? Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia.
Por R$ 20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios. Eu faço 3 textos exclusivos para o site toda semana. Você tem acesso a cursos, debates, workshops. Só esse mês de agosto a gente tem debate sobre Neil Young, debate sobre cinema italiano. Mês que vem tem um debate sobre punk brasileiro. Recentemente eu fiz uma entrevista com o produtor do primeiro disco da Legião Urbana. São eventos que os assinantes podem participar e são exclusivos para assinantes. Conheça lá andrebarcinski.com.br.